Bom dia, meus queridos amigos, irmãos, familiares, pastores, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sou o pastor Josué Renilson, da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada, aqui de Ponta Grossa, e eu senti no coração de gravar agora um vídeo. Vou fazer esta live para algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero ler um texto que está aqui em Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos o que vão acontecer e que fim do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho a todas as nações. E então virá o fim. Queridos, Jesus aqui, ele nos dá vários sinais e grandes evidências do tempo do fim. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Jesus, ele faz uma grande recomendação relevante para todos nós, onde ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os engane. O espírito de engano é muito veemente, é muito forte. E muitos, infelizmente, estão sendo enganados, mesmo mediante todos os sinais que nós já temos contemplado nesses últimos dias. O apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias os homens seriam avarentos, cruéis, traidores, desobedientes a pais e mães, orgulhosos. E o que Jesus falou aqui? Que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. Gente, meu filho ontem ele deu uma palavra num seleto grupo aqui da igreja, abordando acerca de um texto de Romanos, onde o apóstolo Paulo ele faz uma forte recomendação, dizendo assim, Romanos 13, 11 e 12, ele disse assim: e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Mas eu me pergunto, como pastor,
Até que ponto nós estamos rejeitando as obras das trevas? Até que ponto nós vamos ficar acomodados em relação a tudo aquilo que nós temos visto e contemplado? Jesus, ele apontou aqui alguns sinais, evidências acerca do tempo do fim. E ele declarou assim, de guerras, de rumores de guerras, de nação se levantando contra a nação, de reino contra reino. Jesus abordou fomes, terremotos. Olha o que aconteceu na Venezuela recentemente. Jesus abordou aqui acerca de cristãos maltratados e mortos, cristãos odiados, escândalos, falsos profetas se levantando e enganando a muitos. Quem é o falso profeta? É aquele que tem a palavra egoísta na sua boca e não propriamente a palavra de Deus. Porque o verdadeiro profeta, se nós olharmos para todo o contexto bíblico, o verdadeiro profeta sempre chamou o povo ao arrependimento. Moisés o tempo todo lidou com aquele povo no deserto e ele sempre estava ademoestando e fazendo com que o povo se voltasse a Deus para a obediência de mandamentos e não para profetizar bênção sobre aqueles que lhe ouviam. E Moisés abordou um Jesus que seria um profeta como ele, e este homem de Deus lá do Antigo Testamento, ele recomendou para que nós ouçamos Jesus Cristo. Deuteronômio 18:15. E Jesus, quando abriu a sua boca como um verdadeiro profeta, Jesus chamou também ao arrependimento. Nesses dias maus que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos arrependermos-nos, porque as evidências são claras que o fim está muito próximo. Essa noite o leão rugiu, o tempo, a natureza está bramando como um leão. A fúria do vento e da tempestade, não só no âmbito espiritual, mas natural também. Nós vemos aí a perspectiva de um forte El Niño se aproximando. E nós vamos ficar até que ponto despreocupados com tudo o que está acontecendo nesse planeta, não só na ordem espiritual, que é muito relevante, que é a mais relevante de todas, mas também na questão natural da coisa. No âmbito político, nós estamos vivendo um momento terrível do nosso país. Nós estamos muito preocupados com a Copa do Mundo, com jogadores que estão lá jogando futebol, ganhando seus milhões por dia, e se ganharem ou perderem, isso não faz diferença nenhuma nas nossas vidas. Essa é a nossa preocupação. Mas preocupar-se mesmo em se posicionar diante de Deus para rejeitar as obras das trevas e voltar-se e revestir-se com armas da luz, como o apóstolo Paulo recomendou, esses são poucos que estão nessa disposição de vigilância, de prudência, de buscar azeite para as suas lâmpadas, como Jesus recomendou logo após aqui, tudo que ele ministrou no Evangelho de Mateus 24, e adentrando no capítulo 25, ele abordou acerca das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E as nécias, infelizmente, ficaram de fora, porque estavam preguiçosas, estavam ociosas, não estavam vigilantes acerca de tudo isso que nós temos visto e ouvido, acerca desse mundo que jaz no maligno, que jaz em trevas, onde, como Paulo declarou lá em 2 Timóteo 3,
Os homens estão mais preocupados com seus próprios deleites. Os homens hoje são amantes de si mesmos, ao invés de se posicionarem diante de Deus, para buscarem a face de Deus, para a missão de Deus, para o propósito que Deus tem, que é salvação, para que o homem se arrependa, para que o homem alcance a salvação, por causa da monstruosidade do pecado e de todas as assolações que sempre aconteceram nesse mundo. Quando Deus levantou Noé para alertar acerca de um fim que haveria ali naquele tempo, quando Deus se arrependeu de ter criado o homem, e naquele tempo só Noé e sua família se salvaram, porque Noé pregava a ouvidos surdos, e somente a sua família recebeu a salvação, e os animais que Deus tinha ordenado ele trazer para dentro da arca. Assim como Deus se deparou com tanta impiedade e destruiu Sodoma e Gomorra, e Abraão começou a negociar com Deus: se houver 50 justos, se houver 40 justos, se houver 30 justos, e não havia 10, só a família de Ló ali. E os anjos foram enviados para lá, e ainda a esposa de Ló olhou para trás. Quantos e quantos estão posicionados como a esposa de Ló, só olhando para aquilo que não convém? Quantos e quantos estão, mesmo sendo crentes, mergulhados mais na impiedade do que propriamente se dando ao reino de Deus, em voltar-se à palavra, em preocupar-se em congregar, em buscar o Espírito Santo, em orar, em se consagrar a Deus, a não negociar mais princípios, a arrepender-se todos os dias, vendo que o fim se aproxima. Eu estou gravando esta live aqui, queridos, e está chovendo torrencialmente. Ouço os trovões, mas também tem um leão por aí, rugindo, bramando terrivelmente, buscando a quem possa tragar, que é o diabo. E isso ele tem feito de uma maneira muito sutil, muito ardilosa, fazendo com que essa palavra de Jesus aqui se cumpra, onde os homens trairiam, se odiariam, e o amor de muitos se esfriaria. Quando Jesus se dirige à igreja de Éfeso ali no Apocalipse, ele apontou várias virtudes da igreja, mas ele falou assim: tem contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O amor de muitos se esfriaria. As pessoas estão muito acomodadas, sossegadas, dormindo num tempo onde nós precisamos vigiar, como aquelas 5 virgens prudentes, que apesar de cansadas, mediante a demora do noivo, estavam com suas lâmpadas acesas, não faltava o azeite a elas, para as suas lâmpadas, enquanto 5 nécias estavam lá acomodadas, ociosas, e ficaram de fora. Os sinais são evidentes. O tempo do fim está próximo. Não vamos nos deixar enganar por esse espírito terrível de enganação que está por aí, se deixando levar por falsos profetas, por um pseudo-evangelho que tem sido pregado, onde o homem é o centro e não Deus. Não podemos nos deixar levar por modinhas. Não podemos nos deixar levar por aquilo que verdadeiramente não edifica a alma, que não tem nada a ver com a palavra de Deus e com tudo aquilo
que o Senhor estabeleceu para que nós observemos e para que nós fiquemos militarmente centrados, sofrendo as aflições como bons soldados de Cristo, e fiquemos antenados, vigilantes, sóbrios. Paulo, a igreja de Éfeso, ele declarou assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Gente, nós lemos um texto desse e até que ponto esse texto fala conosco? Até que ponto nós colocamos o nosso coração num texto como esse? Até que ponto nós dizemos que amamos a palavra de Deus, sendo que um texto como esse é tão diferente nas nossas vidas? Talvez muitos confessam que amam a palavra de Deus quando citam lá o Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque realmente só estão preocupadas com as coisas desta vida, como disse Paulo a Timóteo, com os negócios desta vida. E Paulo recomendou assim: não se embarace, Timóteo, com os negócios desta vida. A maioria das pessoas hoje estão embaraçadas com os negócios desta vida. Estão preocupados com Copa do Mundo, com França, com Argentina, com Marrocos. Estão preocupados com a Alemanha. Se o Brasil vencer Copa do Mundo, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar quando eu me prostrar diante disso aqui, ó. Quando eu buscar o meu Deus para congregar, quando eu me esforçar seguindo as recomendações de Jeová ali a Josué, que tinha uma terra de conquista, para ele conduzir aquele restolho de povo, porque a maioria morreu no deserto, a maioria não deu ouvidos ao líder Moisés, a maioria ficou pelo deserto. Eu não quero ser igual aquele povo do Antigo Testamento e morrer no deserto e não conseguir adentrar na terra, que é a promessa de Deus para a minha vida. Só Josué e Caleb adentraram lá, porque não tinham visão de gafanhoto. A maioria das pessoas hoje tem visão de gafanhoto, enxerga pequeno, quanto Deus tem coisas grandiosas, tremendas, maravilhosas. O povo está com visão de gafanhoto. E, gente, Deus falou para Josué 3 vezes: esforça-te e tem bom ânimo. Por que Deus deu essa palavra para Josué? Porque havia uma missão. Josué tinha que dar prosseguimento à obra de Moisés e conduzir aquele povo até a terra prometida. A igreja hoje, queridos, tem uma missão. Você faz parte dessa igreja. Até que ponto você vai ficar acomodado na preguiça, negociando os princípios e valores de Deus, se dando a vaidades, a competições, a vanglória, se dando a contendas, a picuinhas? Hoje os homens são tão nécios, tão orgulhosos, que estão brigando nas igrejas por conta de pontos e vírgulas. Isso é loucura. E Paulo recomendou: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu não quero fazer parte daquele rol ali de 2 Timóteo 3, leia. Paulo está recomendando ao seu filho na fé, dizendo assim: destes afasta-te. Ou seja, o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, não seja avarento. Timóteo, não seja traidor. Timóteo, não seja orgulhoso. Timóteo, não seja desobediente ao teu pai e à tua mãe. Timóteo, não seja amante dos prazeres, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Não seja assim, Timóteo. Mas, em outro momento, ele diz para Timóteo o seguinte: sofre as aflições,
como um bom soldado de Cristo. Porque ninguém será coroado se não militar de maneira legítima. Ninguém será coroado se não lutar de maneira nobre, conforme a palavra de Deus, e não segundo as suas vaidades vãs. As pessoas estão vindo hoje na igreja firmados nas vaidades vãs e não para aprender de Deus e para cumprir o propósito de Deus nesta terra. Estão dando ouvidos a pessoas a quem não devem dar ouvidos. Estão dando ouvidos a falsos profetas. Estão, sendo enganados, infelizmente, consequentemente, enganando a muitos. E deixam de dar ouvidos e de ficarem atentos àquilo que Jesus recomendou aos seus discípulos mais chegados, quando ele falou assim: vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Onde que eu me fortaleço? Quando eu escondo esta palavra no meu coração, para não pecar contra Deus. Quando eu tenho temor e tremor diante do Criador do universo. Quando eu não me acho dependente a ponto de ficar tão acomodado, dormindo na cama da preguiça, enquanto o mundo está aí, caótico, pessoas morrendo e indo para o inferno, pessoas morrendo por conta de terremotos, pessoas sofrendo por conta de corruptos, pessoas sem escrúpulos que estão governando as nações, até mesmo o nosso país, onde nós estamos nos deparando com tantas injustiças. E, queridos, estamos aí preocupados se o Brasil vai ser campeão, se vai ser hexa. Se o Brasil for hexa, o que nós ganhamos com isso? Se eu não trabalhar, eu não como o arroz e o pãozinho de cada dia. Não é algum jogador de futebol que vai mandar uma cesta básica para mim. Eu estava vendo o salário do jogador mais bem pago. Ele ganha mais de 1 milhão por dia. Por dia. Enquanto nós aí como igreja, avarentos muitas vezes, estamos mandando trezentão para a África por conta, talvez, não ter condições, ou até mesmo estarmos mais se dando à infidelidade e à avareza do que propriamente abraçando as causas do reino. E crianças lá na África morrendo. E nós aí, igreja, humanista, liberal, onde o homem tem que ser servido e não Deus. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu quero dar ouvidos ao apóstolo Paulo, onde ele disse assim, ministrando à igreja de Éfeso: e não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aquelas 5 virgens prudentes encheram-se do Espírito Santo. E quando o noivo retornou, elas estavam preparadas. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remendo o tempo,
porquanto os dias são maus. Amém? Deixo esta palavra aos vossos corações neste dia. Vigiemos e oremos, queridos. Vamos fazer um esforço para buscar a face de Deus nesses dias. Vamos congregar. O autor aos Hebreus declarou assim: não deixai-vos de congregar, como é o costume de alguns. As pessoas estão percebendo, ninguém é burro. As pessoas estão percebendo que o negócio está terrível, está tenso, e ainda deixam de buscar a presença de Deus. Moisés, naquele deserto, ele declarou assim: Senhor, não nos faça subir deste lugar, se a tua presença não for conosco. Davi, quando compôs o Salmo 86, ele está extremamente colocando ali a sua dependência em Deus, porquanto ele enfrentava muitos problemas. E as pessoas têm inúmeros problemas, mas mesmo assim estão ociosos, dormindo. Que nem diz um amigo meu muito chegado, um presbítero da Sexta Igreja, estão dormindo o sono da sonolência, ou o sono da indolência. Terrível, né, gente? Terrível. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Um grande abraço para os meus queridos irmãos que adentraram aí nesta live. Deus abençoe minha mana, Vanderlei. Uma ótima semana para você. Pastor Juvenil, um grande abraço, meu querido. Pastor Juvenil comentou aqui: o povo de Deus precisa se voltar para o Senhor. Deus continue abençoando e usando sua vida, pastor José. Amém, pastor Juvenil. Da mesma maneira, lhe digo, a recíproca é verdadeira. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Em nome de Jesus. Irmã Meire, fiel companheira, Deus abençoe sua vida. Também o alemão lá do Pitangui. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe você que adentrou aí, assistiu, vai assistir ainda. Que Deus abençoe tua vida. Pense nisso. Pense em tudo que eu falei aqui. E que Deus te visite com todas as revelações. Não revelamentos. Revelações. A verdadeira voz da profecia. Tem muitos por aí que estão só de revelamentos, visagens, profetadas. Precisamos de discernimento, queridos. Tudo que é pregado, que tem respaldo bíblico, aí pode acatar, que com certeza você será abençoado. Um grande beijo para minha esposa Letícia, que está trabalhando, né? Afinal de contas, alguém tem que trabalhar na casa. Muitos julgam que pastor não trabalha, né? Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui, porque o pastor trabalha assim. Eu estou aqui trabalhando. Estou aqui trabalhando. O psicólogo, quando está ouvindo alguém, está trabalhando. Mas quando o pastor está ouvindo alguém, ele não está trabalhando. Aí você tem a tua opinião, certo? Tem muita enganação nesse sentido, gente. E eu quero dizer que esse trabalho pastoral é um trabalho árduo, porém nobre. E louvado seja o Senhor por essa vocação. Então que Deus abençoe a todos os pastores, que Deus abençoe todos os ministérios sérios que estão compromissados com a palavra de Deus, no sentido de pregarem a verdade, porque será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Alguém tem que pregar, né, gente? Graças a Deus pelos pregadores, pastores, evangelistas, missionários, verdadeiros profetas, aqueles que estão desempenhando os seus chamados. Que Deus nos dê graça, e como disse Moisés lá no Salmo 90, no verso 17, e confirme
a obra das nossas mãos. Sim, que o nosso Deus poderoso confirme a obra das nossas mãos. Grande abraço a todos. Se você puder, quiser, compartilhe esta live, que é uma palavra que Deus tocou no meu coração para estar compartilhando no início dessa semana, depois de uma noite de tormenta, gente. De tormenta mesmo, uma noite assustadora. O El Ninho está vindo aí. Vamos ficar dormindo? Ou vamos buscar refúgio em Deus? Nosso socorro bem presente, o nosso Deus. Deus abençoe a todos.